Olá, seja bem-vinda. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a encontrar a felicidade no seu casamento. E hoje a gente vai falar de um assunto que é um pouco nebuloso nos casamentos, que é a confiança. Então, quando a gente fala em confiança, não existe confiar desconfiando. Confiança é uma coisa que ou você tem ou você não tem. Então, isso é uma coisa que, primeiro, tem que ficar bem claro. É como se você falasse que você tem confiança, só que, na verdade, é uma desconfiança disfarçada de confiança. Entendeu? Então, confiança é uma coisa que ou você tem ou você não tem. Primeira coisa. Outra coisa, quando a gente fala de confiança, o que a gente precisa ter em mente no casamento? A gente tem 3 tipos de confiança. Então, primeiro, a gente tem que levar em consideração a nossa confiança em Deus, primeira coisa, além de, né, acima de todas as outras, é o quanto a gente confia em Deus. A segunda confiança é o quanto nós confiamos em nós mesmas. Como que tá essa nossa confiança? E a terceira confiança é a confiança na pessoa que está com a gente, no nosso marido. E hoje a gente vai avançar um pouco nessa confiança com relação ao marido. É esse assunto que a gente vai avançar um pouquinho mais aqui. E aí, quando a gente fala de confiança, a gente só consegue dar valor para ela quando a gente perde, né? E o que fazer quando essa confiança ela é perdida? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês 3 atitudes que vocês podem ter que cabem somente a você para restabelecer essa confiança. Então, qual que é a primeira coisa? Primeiro, você precisa ter clareza se essa falta de confiança, ela vem da sua cabeça, né? Se é uma coisa que você criou, se é um monstrinho ali que você criou, fruto da sua imaginação, ou se é uma desconfiança fundamentada, algo que você viu, algo que você presenciou, algo que aconteceu. Então, primeira coisa que é importante vocês fazerem é isso, é avaliar, ter clareza sobre de onde vem essa desconfiança. Então, se é uma confiança que é da sua cabeça, qual que é a saída para isso? Quando você tem uma desconfiança que é fruto da sua imaginação, isso nada mais é que a falta de confiança em si mesma. Então, o que você precisa fazer é elevar a sua autoconfiança, né? A desconfiança, fruto de falta de confiança em si mesma, é muito característico de uma pessoa que tem uma autoestima baixa. Então, o que você precisa fazer? Precisa começar a confiar em si mesma. Como que você faz isso? Por meio de autoconhecimento, por meio de autocuidado. É assim que você faz essa mudança. Outra coisa com relação a isso. Então, primeira coisa, ter clareza. Segundo, saber se é da sua cabeça. E se for, você já sabe o que você precisa fazer. E terceiro é quando a sua desconfiança, ela é fundamentada. Então, foi algo que você viu, foi, seja uma traição, ou foi alguma cena que você presenciou e que fez acontecer essa quebra de desconfiança. E o que tem que ser feito com relação a isso, quando ela é fundamentada? Você precisa eliminar. E hoje eu vou ajudar vocês a eliminar essa desconfiança. Mas antes, eu queria falar um pouco sobre os benefícios de confiar. E principalmente confiar no seu marido. Primeiro, quando você tem a confiança, 100% de confiança, né? Você se livra daquele sentimento de achar que você está a todo momento sendo enganada, né? Você acaba perdendo tanto tempo, sabe, no celular dele, tentando investigar, ver o que ele está fazendo, tentar descobrir com uma pessoa ou outra se realmente ele foi para aquele lugar. Então, é uma perca de tempo, assim, terrível. Então, o primeiro benefício e o maior benefício para você de confiar no seu marido é isso, é você se livrar desse tipo de pensamento, desse tipo de sentimento, que no final das contas só te faz perder tempo. Porque o tempo que você gasta fazendo isso, fazendo suposições e indo atrás, fazendo, né, o Sherlock Holmes aí, você quer fazer toda a investigação, esse tempo que você perde fazendo isso, você tá, na verdade, você deveria estar fazendo algo para você. Você deveria estar tentando buscar o seu autoconhecimento, o seu autocuidado. Então, quando você tem esse tipo de confiança, você gasta tempo com o que deveria estar sendo gasto mesmo. Agora, com relação ainda aos benefícios. Confiança é liberdade. Então, quando você confia, você deixa a outra pessoa livre. Se coloca no lugar do seu marido.
tendo toda essa desconfiança. Imagina se ele tivesse essa desconfiança de você. Se ele, a todo momento, enquanto você fosse tomar banho, pegasse seu celular ali para investigar a sua vida. E se ele visse uma conversa sua com um amigo que você tem certeza que não tem nada a ver, sabe? É amigo. E se ele visse e ele começasse a reclamar? Como que seria isso para você? Se coloca no lugar dele. Não seria sufocante? Você não ia ficar sufocada? Você não ia se sentir presa? E sabe o que acontece quando você faz isso? Você perde a autonomia. Então, se ele fizesse isso com você, você iria se sentir perdendo a sua autonomia, perdendo a sua a sua autenticidade de ser quem você é, sabe? Quando você faz coisas, quando você repreende a pessoa e vai cercando ela para que ela sempre faça coisas que não te magoem, você faz a pessoa deixar de ser quem ela é. Então, por isso que a confiança é liberdade. E só assim que você consegue conhecer, de fato, a pessoa que está do seu lado. Porque quando você confia, a pessoa não tem medo de ser ela mesma, entendeu? Às vezes você tem um marido que é um pouco mais nervoso e você fica repreendendo o tempo todo, ele fica segurando aquilo e ele acaba mudando quem ele é. E não é assim que funciona, né? Se você tem um marido nervoso, por exemplo, é a questão do diálogo, é a questão de falar, olha, você precisa focar, isso daí é a conversa, você entendeu? Mas não fazer a pessoa deixar de ser quem ela é. Com relação ainda à confiança, o homem, o que ele quer do lado dele? Ele quer uma pessoa do lado dele que ele possa ser ele mesmo, entendeu? Então, o homem, ele sempre vai procurar isso. E você tem que ser essa pessoa. Agora, deixa eu contar um pouquinho o que aconteceu comigo e com ela. Eu era uma pessoa muito desconfiada. E eu fazia isso, sabe? De ficar querendo que ele se adequasse ao meu padrão. Que ele fosse a pessoa que eu gostaria. E aí, eu acabava repreendendo ele de alguns aspectos, por alguns motivos. Então, eu percebi que ele começou a deixar de fazer algumas coisas que ele gostava porque ele sabia que ele ia arrumar briga. Ele deixava de ter alguns comportamentos porque ele sabia que ele ia arrumar briga, você entendeu? Às vezes ele nunca falou palavrão do meu lado. E quando a gente saía assim com amigos dele, eu via ele falando muito palavrão. E eu falava, gente, mas aquilo era ele, era natural dele. E eu repreendia, sabe? Então eu não deixava ele ser quem ele era, entendeu? Então, quando a gente fala disso, de desconfiança e de confiar, é esse tipo de liberdade que você dá para a pessoa ser quem ela quer ser, quem ela é. Outra coisa também com relação à desconfiança, né? E os benefícios da confiança. Você demonstra confiança não só com as suas palavras. Você tem que demonstrar confiança com as suas ações. Então não adianta só você falar, eu vou confiar em você. Não, mostra que você vai confiar. Ah, ele quer ir para algum lugar? Deixa aí e não fica atrás. Não fica tentando investigar, tentando descobrir nada. Mostra, demonstra com atitudes que você confia nele. E aí, o que acontece? Quando você faz isso, ele sente o peso da responsabilidade. Ele acaba te percebendo diferente. Porque ele tá vendo que você confia nele. E o que é essa confiança? Essa confiança que você tá depositando nele, nada mais é que reflexo da confiança que você tem em si. É como se você dissesse assim, olha, a gente tá junto, eu vou confiar em você, porque desconfiar só me traz sentimento ruim, só me prejudica, mas eu quero que você saiba uma coisa, se a minha confiança ela for quebrada, eu não vou ficar me lamentando. Eu não vou ficar aqui chorando as pitangas aqui. Por quê? Porque eu sei que a minha felicidade, ela não depende de você. Então, é como se você fizesse isso. Quando você demonstra essa confiança, você está mostrando para ele, olha, eu sou feliz sozinha. Você quer fazer coisa errada? Você faz. Eu não vou ficar alimentando esse tipo de sentimento. Entendeu? E agora, com relação ainda a isso, como aumentar essa confiança? 2 atitudes que você pode ter. Primeiro, você tem que parar de alimentar os pensamentos negativos. Então, isso é uma coisa simples de você fazer, é um passo que ele é prático, é fácil. Você para de alimentar esses pensamentos, sabe? Esses pensamentos que você está sendo enganada, que a todo momento ele está fazendo alguma coisa contra você, ou está te traindo. Você tem que parar com esses pensamentos negativos. É como se você tivesse em casa 2 cachorrinhos ali. Inclusive, o meu tá até aqui, ó, deitado, dormindo.
É como se você tivesse 2 cachorrinhos e você alimentasse só um deles. O que vai acontecer? Só um vai crescer, né? O outro não vai crescer, o outro vai morrer. É a mesma coisa com seus pensamentos. Se você fica alimentando só pensamento negativo, mais pensamento negativo vai aumentar, vai crescer. Mais ele vai crescer. E aí você não vai ter espaço para os pensamentos positivos. Então, isso vai atrapalhar você, vai atrapalhar seu casamento. Por mais que, ele já me deu motivos. Por exemplo, eu tenho motivos para desconfiar. Tudo bem, mas ter pensamentos negativos não te ajuda. Não é assim que você vai conseguir resolver, entendeu? Então, primeira coisa, para de alimentar os pensamentos negativos, tudo bem? Agora, vamos para a segunda atitude aqui que a gente pode fazer. Sabe aquela frase que eu falei para vocês da confiança, de você mostrar que você é feliz sem ele, que se ele quebrar sua confiança, você vai ser feliz sozinha, você não vai ficar alimentando esses sentimentos? Anota isso. Anota essa frase e fala para você todos os dias. Se imagina falando isso para ele. Se imagina você sendo essa pessoa que tem essa confiança. E por que eu falo para vocês fazerem isso? Porque quando você estimula, quando você traz para o seu cérebro ali um novo padrão de pensamento que você quer ter, você está mostrando para ele que é assim que você quer ser. Que é assim que ele tem que começar a pensar a partir de agora. Então, é como se fosse aquela frase, sabe? Você imagina até se tornar? É exatamente isso. Então, fazendo esse passo, você vai conseguir ser a pessoa que você quer ser, ter a confiança em si que você quer ter e ter a confiança no seu marido que você quer ter. Então, esse passo também te ajuda muito. E agora, o que fazer quando a confiança ela é perdida? Vamos lá. Quando a confiança ela é perdida, é quando você realmente, né, você tem aqueles motivos reais que eu falei para vocês, né, ou seja uma traição ou algo que você presenciou, e aí o assunto ele fica um pouco mais delicado e ele é um pouco mais trabalhoso de resolver. Só que não é impossível, tá? Dá trabalho, mas a gente consegue resolver. Então, calma, nem tudo está perdido e eu vou ajudar vocês com isso. Então, primeira coisa que você tem que fazer, né, quando essa confiança ela é perdida, você precisa avaliar os seus sentimentos. E quando eu falo avaliar, não é fugir dos sentimentos, porque uma pessoa que ela foi traída, uma pessoa que ela foi magoada, decepcionada, ela tá com esse sentimento, é inevitável, né? Uma pessoa que tá ali com você o tempo todo, divide a vida com você, divide o mesmo teto, né, que você. Então, quando você tem esse tipo de confiança quebrada por um motivo assim, você fica machucada, você fica magoada, você fica decepcionada. Só que o que acontece? É uma coisa que eu sempre falo aqui e é uma coisa que vocês têm que levar para a vida. Tudo que acontece de ruim na nossa vida tem uma semente de um benefício equivalente. Tem algo bom por trás que você pode tirar. E aqui você fala, nossa, mas o que eu vou tirar disso, né? Mas tem o que tirar sim. E o que você tira disso aqui é a reflexão que você vai fazer. E essa reflexão não é você falar para um amigo aqui, para um amigo ali, sair contando para todo mundo, não é isso. A reflexão aqui é você sozinha, você e Deus, se perguntar: onde que eu posso ter errado aqui? Essa situação, tudo que aconteceu, teve alguma parcela de culpa minha? Ou o que a gente fez errado, eu e ele, nós dois juntos? O que a gente fez errado aqui? Então, você entrar nesse processo de reflexão. E aqui você não precisa mais gastar seu tempo se perguntando o que ele errou, porque isso você já sabe, isso você tem clareza, né? A gente consegue claramente olhar o erro dos outros, é difícil a gente olhar o nosso. Então, esse momento serve para isso. É você e Deus, sabe? Se perguntando o que eu posso ter feito, o que eu posso ter errado aqui nessa situação, o que nós dois erramos, o que a gente fez em excesso ou o que a gente deixou de fazer na nossa relação, o que a gente deixou de fazer, o que eu deixei de fazer como esposa, entendeu? Então, esse momento você vai tirar para refletir. E por que você faz isso? Porque você faz para, num relacionamento futuro, seja com essa mesma pessoa ou seja com outra pessoa, você evitar cometer esses erros, entendeu? Então, por isso que é importante você fazer isso. E aí, qual que é importante? O que é importante quando você vai fazer essa reflexão? É você ter desenvolvido uma autocrítica construtiva.
Se você não viu essa aula, dá uma olhadinha aqui no canal que tem isso. Como desenvolver e como fazer a autocrítica construtiva. Porque agora não é mais o momento de você ficar se punindo, de você ficar se humilhando, de você falar, nossa, eu fui a errada, sabe? Não é um momento de você se torturar. É o momento de você fazer uma autocrítica construtiva para usar tudo isso que aconteceu ao seu favor, né? Para você sair daí com um plano de ação. Então, depois dá uma olhadinha no canal aí nessa questão de autocrítica construtiva, porque ajuda muito, tá? E aí, o que acontece? Por que é importante, né, você fazer essa reflexão? Porque ajuda a entender o porquê que teve essa quebra de confiança, se você teve uma parcela de culpa, sabe? Se você teve contribuição. E aí que tá a grande sacada. Quando você percebe que você teve ali a sua parcela de culpa, o perdão ele fica mais fácil. Entendeu? Por quê? Por que o perdão é importante? O perdão é assim, é como se você tivesse com uma cancela, o perdão ele fosse uma cancela, que ele tivesse te impedindo, essa cancela, de passar para o outro lado, de atravessar uma fronteira para um lugar que você quer muito alcançar. Enquanto você não libera o perdão, enquanto você não perdoa, você não consegue abrir essa cancela e passar para esse mundo de possibilidades novos, entendeu? Então, quando você consegue perdoar, você parece que você tira todo aquele peso das costas, sabe? Tira todo aquele peso daquela bagagem que você estava carregando e você consegue restabelecer sua confiança de novo, você consegue ser feliz de novo. Se você não perdoa, você não consegue fazer isso. Por isso que é tão importante. É tão importante que no meu curso, no Elo no Lar, eu tenho um módulo inteirinho só para o perdão. Porque eu sei o quanto é difícil as pessoas perdoarem. Quantas pessoas que eu já não ouvi que foram traídas e eu pergunto, mas você perdoou? Ah, não. Você ainda sente a mágoa? Ah, sinto. Então não perdoou. Quando você perdoa, você se livra de todos esses sentimentos. Então, por isso que nesse módulo eu trago crenças, eu trago mais intimidade com Deus, como aumentar a sua intimidade com Deus, como mudar seu padrão de comportamento, entre outros fatores que facilitam esse processo de perdão. Mas é muito importante. E essa dica que eu dei aqui para vocês, de entender e fazer uma análise de fora da situação, né, como se estivesse vendo de cima, ela vai te ajudar a ver que não foi só uma pessoa que foi errada. Foram duas pessoas erradas e por isso que você tem que se esforçar para perdoar. Entendeu? Então, vamos lá. Falei do perdão. Agora, o que acontece? Quando a gente perdoa, é como se a gente perdoasse a dívida, mas não necessariamente a gente vai dar um novo crédito, né? Igual o banco lá, né? Você tá devendo, eles perdoaram a sua dívida, mas eles não têm obrigação nenhuma de te dar um novo crédito se você não teve mudança nenhuma no seu padrão comportamental. É a mesma coisa no casamento. Então, se você não viu mudança, se você não viu mudança não só em palavras, porque falar, qualquer pessoa fala, né, que vai mudar, é o que eu falei, são as atitudes. Então, se você não consegue enxergar atitudes, eu te aconselho a não dar um novo crédito. Por quê? A qualquer sinal de mentira, qualquer sinal de um cheirinho que você sinta ali de mentira, alguma coisa que ficou mal resolvida, você vai desconfiar, a desconfiança volta, entendeu? Por isso que é importante, se você decidir, né, se você quer dar esse novo crédito, é importante conversar abertamente, inclusive sobre o que aconteceu ali, né? Para que vocês dois juntos passem por isso, né? Quando você decide dar um novo crédito, você tem que entender que não é você sozinha tentando se livrar da mágoa, tentando se livrar dos sentimentos ruins. Quando você decide dar esse novo crédito, é os dois. Os dois têm que fazer com que esse fantasma aí, ele vá embora. É conversar abertamente, é tirar toda a sujeira debaixo do tapete que antes tinha, entendeu? É uma nova vida. Porque se tudo continuar do jeito que estava, não tem como, gente. Vai vir desconfiança. Certo? Então, nada oculto. E outra coisa, você está disposta a dar um novo crédito? Então tá. Então, primeira coisa que você precisa fazer, estabelecer uma regra básica, tolerância zero para mentiras. Então, essa é a primeira regra. Quer dar um novo crédito? Dê. Mas estabeleça essa regra. Olha, a partir de agora,
sem mentiras. A partir de agora, aqui é tudo às claras. A partir de agora, a gente não deixa mais nada debaixo do tapete. É tudo conversado. Só assim pra gente conseguir confiar de novo. Entendeu? Então, outra coisa que eu falo para vocês também, né? Quando vocês decidem, né, dar esse novo crédito, você precisa ter em mente que você vai ter conversas difíceis e por isso você precisa praticar o diálogo. Eu também tenho aqui no meu canal um vídeo falando só de diálogo, né? Como você conversar da maneira certa, conversar da maneira adequada, mas eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho disso daí. Primeira coisa, né, para praticar o diálogo. Ao menor sinal de desconforto, você precisa conversar. Então, não espera o monstro ficar grande. Você tem que tratar quando o monstro ainda está pequenininho. Então, sentir um desconforto de alguma coisa que você viu ou ouviu, já conversa. Já fala sobre isso. Não fica guardando, porque aí vai, né, por mais que você tenha perdoado, vai vir uma mágoa. Aí você já alimentou um pouquinho ali seu monstro. Aí depois você fica sabendo alguma outra coisinha e não conversa. De novo, você deu ali mais comidinha pro seu monstro. Até que tem uma hora que você não aguenta mais, você explode, entendeu? Ou você explode, briga, descontrola, perde a razão, ou pior ainda, você guarda e você vai guardando e você vai ficando uma pessoa doente, uma pessoa infeliz, uma pessoa triste, uma pessoa amarga, entendeu? Então, quanto ao menor sinal de desconforto, é conversar abertamente, certo? Outra coisa, quando vocês forem ter esse tipo de diálogo, o ideal é você falar o que você sente. Não ficar mais acusando, sabe? O que passou, passou. Não tem mais isso. Agora é você falar o modo como você se sente, sem acusar a pessoa. Porque quando você faz isso, quando você fala o que você sente, você não coloca a pessoa numa situação defensiva. Que é o que acontece quando você julga, quando você critica, quando você traz à tona coisas que a pessoa achava que estava resolvida, mas para você ainda não tá. Entendeu? Então, quando tiver esse tipo de diálogo, fala o que você sente, como você se sente. E outra coisa importante, sem julgamento. Então, sem julgar, sem acusar, atendo-se aos fatos, né? É isso que é importante. Então, gente, foi isso, né? Confiar não é fácil. Não é fácil, ainda mais quando essa confiança ela é perdida, não é fácil confiar. Mas eu tenho certeza que com essas dicas aqui, se vocês colocarem em prática, vai ficar mais fácil, tá? Então foi isso, muito obrigada, tchau, tchau.